uma guia. Então, vamos aqui voltar à questão do barroco, né? O barroco vai ser o período em que século XVII, século XVIII, em que essa nova imagem, né? Essa imagem que traz informação, essa imagem pictórica que traz informação sobre o mundo, né? Que é criada a partir vou pegar aqui, a partir desse método, né? De estudar a natureza, observar as coisas através do desenho, né? O desenho tem muitos métodos, se usa grafite, se usa a pincel, né? Mas o desenho não entra a questão da cor, né? Então, para a criação da imagem, né, surge um método que é o método de estudar ou criar a imagem, né, a partir do desenho, um desenho que é feito com base na observação, né, e depois vem a cor local. E o barroco, né, vai ser no século XVII, XVIII, né, nos países da Europa Ocidental, onde essa imagem, essa nova imagem, né, essa imagem de ilusionismo 3D, a imagem pictórica de ilusionismo 3D, ela não apenas ela tem uma coisa nova, completamente nova com relação à imagem até então, em todas as civilizações, em todas as partes do mundo, que é essa relação da imagem com o mundo humano, né? Com o mundo humano através de quê? Através da visão do artista, né? O artista ele é um técnico capaz de não apenas representar, mas mostrar realmente a imagem daquilo que foi visto, né? Então, aqui a gente tem o rei da Espanha, né? Com uma roupa de gala, né, que ele usava, com as suas características, né? É um homem que tem um rosto muito comprido, né? Um queixo muito grande, não é exatamente um homem bonito, ele não está idealizado, não tem as formas, a forma perfeita, ele está apresentado o melhor possível, né? E ele está no espaço, né? Ao lado de uma mesa, né? É como a imagem oferece para a gente, né, uma visão digamos, que o artista teve, que ele observou, né, e que nós, nós espectadores, né, nós, através da imagem, nós vemos isso que o artista viu, né? Ou seja, o 3D e a cor local, né? A cor local exige todo um conhecimento, toda uma teoria de como combinar as cores, né? De como misturar, de como trabalhar as cores. E
assim como vai ser esse tipo de imagem baseada na observação, né, esse ilusionismo da imagem, que é o ilusionismo não apenas dos ícones, né, mas o ilusionismo também do espaço, ele vai servir à representação, que se fazia desde a antiguidade, não é? Das histórias, das narrativas mitológicas, das narrativas históricas, né? A narrativa dos deuses, a narrativa do passado, né? O, então, aqui, isso que se representa, né, Baco, né? O deus do vinho, numa, numa farra, né? Numa festa, que está coroando com louros, aqui ele está, aqui um homem está, né? Mas isso tudo vamos dizer, essa representação é feita para nos colocar na posição de termos visto uma cena, de termos visto as pessoas, né? E como essa imagem depende da observação, né? Essas pessoas que aparecem aqui, essas figuras que aparecem aqui, né? Elas são pessoas que pousaram, pessoas que o artista utilizou, né? Com a sua observação, né? Ou seja, a idealização ela passa a ter uma base no mundo humano, no mundo real, mesmo quando digamos, uma imagem puramente ideal, puramente, vamos dizer, criada pela fantasia, como aqui. Aqui a gente tem um menino, né, um garotinho, vestido de príncipe, montando um cavalo, e o cavalo empinando. Isso nunca aconteceu, né? O menino dessa idade ele não tem condições de ficar numa pose dessa, né? Em cima assim, de um cavalo, e o cavalo sobre as duas patas, né? Mas tudo é feito com base, vamos dizer, na observação, né? Mesmo que seja uma coisa puramente imaginada, idealizada, né? Parece para o espectador como algo do nosso mundo humano, algo real, né? E essa aproximação com o nosso mundo humano real isso se dá através, principalmente, do retrato, né? Aqui um retrato de um Papa, né? É apenas o Papa, né? Não tem nada aí de ele está no outro mundo além do nosso, né? Ele está no mundo real, é um homem real, né? Com todas as características, né? A roupa, a cadeira, né? E o retrato, né? Digamos, é fiel como uma imagem do espelho, né? E aí, né? A gente pode, inclusive, imaginar a personalidade aqui do Papa, né? Do indivíduo, da pessoa, né? Da pessoa humana, através do retrato. Né? E possibilita o autorretrato. Né? O próprio artista se vê, né? O espelho trouxe essa possibilidade, nós nos vermos, né? Porque a gente não consegue se ver. Nós vemos os outros nos vemos. Nós estamos sempre no jogo de espelhos. Né? Mas a gente mesmo diretamente, nos vermos diretamente só através do espelho, né? Através do espelho que a gente pode ver o rosto, senão a gente é só da cabeça, do pescoço para baixo, excluindo as costas, né?
É, a, e o, é, a, essa conquista do ilusionismo pictórico baseado na perspectiva científica, baseado na cor local, né? Com toda uma teoria do desenho, perspectiva científica, toda a teoria da cor local, né? Ah, ela amplia o leque, né? E traz, né, para a imagem coisas do mundo humano, como aqui, né, são pessoas da corte lá do rei da Espanha, né? Esse daqui é cego, né? Esse daqui é um anão, é a o, aqui a gente tem, né? É um menino, uma velha, né, fritando os ovos. Os ovos são como a gente vê o ovo sendo frito mesmo, né? O ovo dentro lá da panela, né? Então, o, o ilusionismo, né, a conquista do ilusionismo pictórico, né, significou o surgimento de uma imagem que ela é baseada no estudo da realidade, né, e que permite esse estudo da realidade, né, criar imagens ideais, né, imagens que representam ideias da antiguidade, por exemplo, aqui, né, a mitologia, né, aqui é uma ideia, vamos dizer, de poder, né, mas que representam a realidade. E essa imagem que representa, não, que mostra a realidade. E representar é uma coisa, né? Mostrar é outra, né? Mostrar as coisas como são. Isso de mostrar as coisas como são não é diferente aqui de representar, né? Isso daqui é uma representação. Representação de histórias, né? De narrativas. Né? Uma representação ilusionista, tudo parece de verdade, né? Até parece de verdade a mulher subindo aos céus, voando, né? Lá junto com as nuvens. Mas é claro, isso daí é tudo ideal, isso não faz parte do mundo real. Mas possibilita isso que é a grande novidade, mostrar o mundo real. Né? O mundo real, e isso da imagem mostrar o mundo real, né? ah, isso vai ter uma importância enorme, isso vai ser o fundamento para o nascimento de uma nova ciência, em que, né, para a ciência, o desenho já é suficiente, não precisa uma pintura a óleo, né? Basta um desenho ou uma pintura rápida, como aquarela, né? Que é mais está mais na ordem do desenho, né? E coincidentemente, isso é muito importante, esse desenvolvimento da imagem ele vai se dar juntamente com o. Eu me perdi agora. Deixa eu ver aqui, pera lá. Já retomei. Esse desenvolvimento da imagem, né, vai criar uma nova ciência. E, coincidentemente, né, essa imagem ela surge no momento em que se cria o livro impresso, se cria a tipografia. Né? É muito importante, né, a imagem, a imagem, perceber a relação da imagem com a linguagem, com a língua falada e a língua escrita, principalmente com a língua escrita. Né?
A, o, então, o quadro, né? Aí a gente fala de quadro, não é mais a pintura na parede, ou não é na pintura lá no rolo de seda que se abre em determinados momentos, né? É o quadro que vai para a parede, que você pode transformar e que, através da gravura, né, da gravura em metal que acompanha o livro, complementa o livro impresso, né, essas imagens podem ser reproduzidas, como podem se criar imagens diretamente para a gravura. Né? Então, junto com o ilusionismo pictórico, vão surgir as artes gráficas, que originalmente é a gravura. O gravador é o ilustrador. Vai ser o ilustrador da época do Renascimento até o século XIX. Chega até o século XX. Né? Era o ilustrador, era o artista gráfico. Né? Primeiro é a gravura em metal, depois, já no século XVIII, vem a gravura em pedra. Né? A gravura em madeira, que é conhecida na China, se conhecia daí também, né? Não é prática, não tinha muita importância. Não se o. Ah, se usava, mas, digamos, por uma questão de precariedade. Né? A xilogravura só vai voltar a ser valorizada no século XX. Né? A xilogravura é muito importante lá no Japão, na China. Né? E aqui a gente tem a gravura em metal, né? Que reproduz os quadros e que cria imagens, né? Imagens que ilustram os livros, e que essa junção, né, do livro impresso com a gravura e os quadros nas paredes, né, esse desenvolvimento se dá nesse contexto social em que a demanda por imagens, a demanda por obras de arte, não vem apenas da igreja, apenas da religião, mas também vem dos palácios. Né? Dos palácios da, da aristocracia, né? E dos homens muito ricos, das famílias muito ricas, né? E das famílias aristocráticas. Né? Uma coisa fundamental do barroco vai ser o desenvolvimento da arquitetura barroca, do palácio barroco. Né? A arte, né? Essa combinação de escultura, uma escultura de pedra, arquitetura e escultura de pedra, né? E pintura parietal. Originalmente, isso é essencialmente religioso, né? A corte e a religião é praticamente uma mesma coisa, como, por exemplo, no Egito. Né? O faraó é também a figura mais importante da religião, é o chefe da religião, né? E ao mesmo tempo o imperador. No Império Romano, né? Você tem, além dos templos, você tem os palácios. Né? Por exemplo, na Grécia, praticamente são os templos. Né? Você não tem essa coisa, vamos dizer,
dos palácios, né, como esse centro da arte, como também lá no Egito, né, mas em Roma, com o desenvolvimento urbano, né, o, a, a escultura e a pintura, né, que era um espetáculo. Né? Além disso, além do espetáculo da pintura e da escultura, né, dentro do palácio, do templo, vai se ter o teatro, né, o circo, e na Idade Média, né, na Idade Média, toda a arte se concentra na igreja, né? Tanto vamos dizer, a arte gótica é principalmente a arte das igrejas, das catedrais. Porque os castelos, já tem os castelos, que são, vamos dizer, os palácios, né? Mas daquilo era principalmente para proteção, não era o lugar da arte, do espetáculo. Né? Isso vai mudar a partir do Renascimento, e com o Barroco isso muda. Você vai ter, então, a arte religiosa dos templos, e você vai ter a arte dos palácios, né? Dos palácios, palacetes. A arte dos templos, que é a arte da Igreja Católica, ela vai se desenvolver nos países católicos. Né? No Renascimento, nos fatos importantíssimos do Renascimento, vai ser o surgimento da Reforma Protestante, né? Com a resposta, né, da Igreja Católica com a Contra-Reforma. Né? Essa reforma é uma grande mudança cultural, uma revolução cultural em que, no lado católico, as igrejas, vai se investir muito nas igrejas, em construção de catedrais, né? Já são catedrais barrocas, não é mais a catedral gótica, né? Com pinturas, escultura e principalmente pintura, né? A pintura ilusionista. E, juntamente com essa arte religiosa, se desenvolve uma arte cortesã nos palácios barrocos. Né? A partir do barroco, você vai ter a expansão das monarquias, né? O poder não vai ser mais, o Estado não vai ser mais a religião, né? O poder do Estado, você vai ter a igreja católica, as outras igrejas, e o poder das monarquias, né? Das dinastias, das monarquias, que é já o poder das monarquias das nações europeias modernas, em que a língua, né, o latim continua sendo a língua da universidade, a língua escrita, mas aí surgem as novas línguas escritas, surge o alemão, surge o inglês, o francês, o espanhol, o português, etc. Né? Que são passam a ser línguas escritas. Né? O latim aos poucos vai deixando de ser falado, né? Ainda se utiliza, se escrevendo, que o latim era tipo o inglês, como o inglês de hoje, era a língua que permitia você se comunicar em qualquer parte, né? Lá da Europa. E era a língua escrita, junto com o grego, né? A língua grega, a escrita grega e o grego, né? Mas daí vai surgir as novas línguas escritas e vai surgir nesses palácios toda uma nova cultura, né? A cultura da ilustração, a cultura em que, né, as cortes, né, as grandes famílias, porque aí, junto com
a aristocracia, que são os proprietários de terra, são os donos das terras, das grandes propriedades, né? Ah, vão surgir os grandes comerciantes, ou as companhias comerciais, né? Isso é principalmente nos países protestantes, né? Então, palácios que são residência, mas também local de trabalho, local de receber pessoas, né? Ah, e nos palácios, nos palacetes, né, vai se desenvolver uma cultura em que a pintura, né, essa pintura ilusionista, né, ela serve, né, a diversão, mas uma diversão que educa, uma diversão que leva, vamos dizer, o pensamento, junto com, digamos, o cultivo, né, da, da pintura ilusionista, né, o, que trata de temas mitológicos, pode também ter temas religiosos, né? Mas que trata também dos temas puramente humanos, né? Como aqui o retrato, né, da madame que recebe nos seus salões, né, que frequenta os salões, onde à noite, né, a, ou nos banquetes, não é? Se discute, se conversa sobre as pinturas, né? Como também sobre a literatura. O livro impresso ele vai propiciar, né? Tornar possível toda uma nova literatura, né? Vão surgir os escritores, né? Os romancistas, o, os poetas vão ter com o livro impresso, né, a poesia vai assumir uma nova importância. E surge os romances, como também interesses sobre a natureza, a filosofia. Então, nessas cortes ilustradas, né, da aristocracia e da burguesia rica, burguesia não são proprietários de terra, são comerciantes, negociantes, né, ricos, que promovem saraus, encontros, né? E isso vai surgir toda uma nova cultura, a cultura da ilustração, né? Em que o livro impresso, a gravura do livro impresso, né? E as imagens ilusionistas da pintura são super importantes, né? E com esse novo público, né? Essas novas condições de produção, né? A possibilidade do livro impresso, a própria possibilidade do livro ilusionista, da pintura ilusionista, né? Do quadro ilusionista, né? A arte passa a ter uma demanda individual, né? Uma demanda que vem lá dos palácios, não é a demanda da igreja, né? Então, os temas da arte não são mais uns temas controlados pela igreja ou pelo poder. Os temas vão se ampliando, não é? Como aqui, qual é o tema da obra, né? Qual é o tema aqui da pintura? É o cotidiano de uma família aristocrática ou
da alta burguesia, né? Do burguês rico, né? Ah, o, então, a gente tem aqui, né, o ambiente onde eles vivem, né? Repare aqui a importância do espelho, né? A importância do relógio com, é, com esse novo tipo de imagem, né? Essa nova observação da natureza, um, é, como eu já falei mais de uma vez, vai ter um novo desenvolvimento científico, vai surgir uma nova ciência, né? No caso da física, né, da ciência que estuda os fenômenos físicos, as forças, né, o movimento, né, um aspecto que vai afetar a vida de todo mundo cotidiana vai ser o desenvolvimento do relógio, o relógio mecânico, né? Antes, como é que é marcado o tempo? O tempo é marcado pelo relógio de sol, pela observação dos, é, dos astrônomos, né? O, e na prática, como é que funcionava? Qual era o relógio na prática, no dia a dia? Bem, o relógio era o sino da igreja. Lá no caso dos muçulmanos, o cara cantando lá no minarete. Era o minarete cantando, né? Ou digamos, na fazenda, no campo, no feudo, né? É o galo cantando, que marca a hora que noite que fica escura, quando escurece, né? Ou seja, o tempo horário, né? O horário era dado marcado pela tradição, pelas pessoas, né? É, a, a, o horário, o calendário, né? O tempo era controlado, né? Por uma instituição, pela igreja. A igreja controlava o tempo, né? Não são populações muito grandes, né? Quando a cidade é grande, tem mais de uma paróquia, ou seja, tem uma igreja. A igreja lá é o relógio, de certa forma, né? É o que marca lá, marcava o tempo, né? Aí o desenvolvimento da mecânica, né? Que foi possível através dessa nova visão, né, de observação, observar, anotar, experimentar, né, na nova ciência empírica. Então, vai surgir o relógio, né, o relógio mecânico que aparece aqui, né? Ele não aparece aqui por acaso, porque, né, então vai se com a divisão do tempo é como a gente organiza a nossa vida, como é que determina os horários, né? Então, vai surgir nessa cultura da ilustração, né? É, a, que é uma cultura urbana, né? Vai surgir o tempo marcado pelo relógio, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que é diferente você se organizar de acordo com o relógio, né? Nos países, vamos dizer, da Europa e os Estados Unidos, que seguiram o desenvolvimento mais próximo da Europa, não é? Essa coisa, por exemplo, do relógio, do horário, é uma coisa muito importante, né? É, eu vivi vários anos na Alemanha, né? Na Alemanha, você é convidado para um jantar, para alguma coisa, não é? Se marca às 20 horas, todo mundo está lá, atrasa no máximo 5, 10 minutos. Chegar mais tarde é uma ofensa, é falta de educação completa, né? É, aqui, como nós ainda estamos. Porque o mundo colonial é o mundo da Idade Média. A nossa era moderna aqui só chegou com a corte. Chegou quando o João VI foi para o Brasil. Né? E o Brasil ainda tem muito, muito de Idade Média, da idade.
Assim, por exemplo, a questão assim do horário, não é? É um sintoma disso, não é? Ah, então, aqui a gente tem já um novo modo de vida que tem a ver com esse novo tipo de imagem, né? E aqui nós já estamos no barroco do século XVIII, né? No século XVIII, é, é o barroco é chamado de rococó, né? É digamos, a base técnica, né? É aquela base que já vem do século XVII, né? Veja aqui, né? O fundo escuro, né? A iluminação, sobre as pessoas, sobre as figuras, né? A, a, o, né? Aqui o claro escuro, né? Com diferenças, né? Que é o rococó, né? E que é, essas diferenças, né, aparecem bem nesse novo tipo de imagem que não é mais uma representação do ideal, né? Aqui são fatos mitológicos, ainda é uma representação do ideal, mas aqui a gente tem, né, um retrato é, fiel, um retrato mundano, é um retrato do mundo, né? Ou é, a, é uma imagem, né, que mostra o mundo, não mais um mundo idealizado, mas um mundo como a gente vê, pode ver. Né? Então, aqui a gente tem uma intimidade. Isso daqui, o artista, né, é o Boucher, é do século XVIII, é um artista francês que foi um pintor, que foi pintor da corte, né? E de onde é que vem a demanda? A demanda, né, por exemplo, esse tipo de obra, evidentemente, é que não vem da igreja, isso vem do palácio, ou do palacete. Né? Como aqui, né? Isso daqui é um retrato de uma amante do rei. Né? É um retrato erótico, é uma pintura erótica. O interesse aí, evidentemente, é o bumbum da moça, né? O rostinho da moça, a carne da moça, a pele da moça, né? Isso daqui é uma encomenda, né? Isso daqui não é uma coisa para mostrar para todo mundo, né? Com o palácio, aí você vai ter, né, a obra que é para o quarto, para o uso privado, a obra que é para a sala, para o salão, né? O, então você tem aqui, né? Aqui é a intimidade de uma senhora, né? Aqui é a sua camareira, né? A fogueira, a lareira, né? Ela está é, vestindo as meias ou trocando as meias. Daqui está trazendo o chapéu, né? As coisas estão desarrumadas. É a imagem mostrando uma cena íntima, não é? A imagem ela vai começar, ela vai tornar, né, esse novo ilusionismo baseado realmente na observação, e na perspectiva científica, na cor local, né? Ah, vai ampliar o campo da imagem. Né? A imagem ela não ela vai continuar como na antiguidade, na Idade Média, é, a, tornar visível, né, visualizar essas idealizações, comunicar ideias, né, representar ideias, ideais, né, representar história mitológica ou né, história do rei, das batalhas, né, como vai poder a imagem
ela também, isso vai ter valor, né? A vida humana, né? A vida das pessoas. Em primeiro lugar, a vida das pessoas ricas, poderosas, da aristocracia, da alta burguesia, né? Mas é, também das outras classes sociais, né? E aqui o método é esse, o artista vai combinar o desenho, o estudo da forma, né? O estudo do contraste do claro e do escuro, né? Da forma, do volume, né? Do espaço, através do desenho. E com o, o desenho, que é o que estrutura, é a forma da imagem, né? Então, isso é completado, no caso da pintura, com a cor local, né? Então, aqui a gente tem, qual é o tema, né? Não tem mais a importância do tema. Antes, na Antiguidade, na Idade Média, o tema é importantíssimo. Inclusive, né, o retratado. O retratado não é um retratado qualquer. Né? Então, aqui o que você tem? Qual é o tema? Não é? É uma casa simples de fazenda. Né? Aqui tem um moinho de água. Né? A água, vários daqui mexe, então não serve para gravar. Aqui tem uma mulher lavando a roupa no, no, é, no, no Rio, né? Ou seja, mostra, vamos dizer, a realidade do campo, uma realidade interior, uma realidade, né? Isso não isso, e não é de forma idealizada, não é uma ideia, não é como, por exemplo, você tem, né, as paisagens chinesas, mas daquilo tudo é idealizado, aquilo está passando uma ideia sobre a paisagem, sobre o espírito, etc. E tal, né? Aqui não, aqui a gente tem uma visão, né? O conhecimento é o conhecimento visual de uma realidade que existe, né? E que se alguém pudesse ir lá, comprovaria que realmente as coisas são assim. Né? Aqui é um outro, isso é o barroco do século XVIII, né? Aqui é um outro artista do século XVIII, do barroco, o Fragonard. Aqui a gente tem, não é, a mitologia, né? Mas aqui você já tem, não é mais a mitologia. Aqui você já tem o cotidiano da corte. Né? Aqui é um palácio, e temos aqui grupos, aqui um casal conversando, né? Aqui algumas pessoas também conversando, né? Num jardim enorme, né? No ambiente de palácio. Mesmo que a imagem, digamos, seja inventada, né? Essa imagem aqui, ela não é, digamos, não pretende ser, como essa imagem aqui, digamos, mostrar as coisas como elas são, né? O aqui, né? Aqui é uma idealização, mas é uma idealização não do passado, não da história do poder, né? Mas é uma idealização da vida cotidiana no palácio, né? Dos fidalgos. É, a, o, e isso só é possível com base na observação, a perspectiva científica e a cor local. Né? Aqui o do Fragonard, né? Uma moça lendo. Isso é uma coisa muito importante, né? Que com essa cultura da ilustração,
né, o papel do homem e da mulher na sociedade vão mudar, vai começar a se alterar, né? Essa alteração está, vamos dizer, acontecendo no mundo inteiro, né? O, até a Idade Média, em todas as culturas, não é? Há uma série de tabus, ou seja, o mundo dos homens é bem separado, as fronteiras são bem claras, né? Do mundo masculino e o mundo feminino, né? As mulheres não podiam participar, fazer uma série de coisas, né? A escrita, né? E a leitura era predominantemente masculina, e a leitura era a leitura em voz alta, né? Ou seja, porque era o livro manuscrito, claro, o copista ele lia em voz em silêncio, né? Mas com o livro impresso vai surgir a leitura silenciosa, né? A leitura silenciosa, e os leitores não são mais predominantemente masculinos, mas vai surgir um setor muito importante de leitores que são mulheres. Depois também vão ser escritoras, já no século XIX, né? Aqui a gente tem uma moça muito bonita, né, lendo lá, concentrada, né, o... Então, com essa nova cultura da ilustração, né, as idealizações, isso daqui claramente uma idealização, isso daqui não está... Aqui é como que um retrato, né, um flagrante, né, alguém surpreendeu, alguém viu, né, como se o artista tivesse visto a moça aí e passou para a gente a imagem. Transmitiu a imagem, né, não tem nada, é a moça vestida com as roupas, né, que se usavam na época, o cabelo da época, né, numa cadeira, com almofadas, né, com o seu livrinho. Né? Mas aqui não, aqui já é uma... Dá para a gente ver que é uma... Né, todo uma representação ilusionista de ideais amorosos, ideais de glória, né? Ela está aqui, a moça aqui está levantando uma coroa de louros, né? Direcionada aqui. Esse daqui é um músico, né? Esse daqui é o apaixonado que está, né? Que uma coisa importante nessa mudança cultural vai ser, né, o valor dado às relações amorosas, né? Daí vem o romance, né? Os escritores, os escritores romancistas, do romance, né? Isso é uma mudança de mentalidade que é uma coisa também inteiramente nova, que é o casamento por amor. O casal, isso não existia em nenhuma cultura, em nenhuma civilização, isso de casar por amor, né? Podia até sexo por atração sexual. O casal transar porque deu aquele tesão, teve a oportunidade, né? Mas isso não era o casamento, né? Aliás, o casamento era feito pelas famílias ou pelas aldeias. Você não escolhia com quem ia casar, né? Eram a família, os pais por interesse da família, a aldeia, né? Tem um cara lá solteiro, ele precisa de uma mulher, senão vai dar problema. Então arrumamos uma mulher para ele. E aí disse não aceitar, não é? O, a, a, é, o, ou seja, o casamento era uma coisa de interesse social, em que, né, às vezes, os casamentos eram feitos ainda. A moça ainda não tinha nem. A garota ainda não tinha nem virado moça, né? Por exemplo, a Carlota Joaquina, né? A mulher de Dom João VI, que veio para o Brasil, a rainha brasileira, né? A primeira rainha do Brasil. A Carlota Joaquina, né?
ela ainda era, eu acho que tinha 9 anos ou 10 anos, por aí, 11 anos, assim, era uma garotinha, uma menina ainda, não era. Já foi feito o casamento. O casamento foi feito à distância, foi feito lá, foi feito o documento lá, com uma cerimônia lá em Madrid, depois ela foi levada lá para Lisboa, né? Esperou alguns anos para poder consumar o casamento, realmente, para a cama do Dom João VI, né? E transar com ele. Então aí surge esse ideal, o ideal romântico do amor, não é? Porque também as cortes, não é? As cortes, essa nova vida nas cortes ilustradas, não é? Apesar dos casamentos a serem todos arranjados e a pessoa não ter como fugir do casamento, né? Mas possibilitava ali pular a cerca e, né, por exemplo, o rei ele tinha várias amantes dentro do palácio mesmo, né? O, é, a, algumas amantes foram muito importantes, né? Mas então importante para destacar isso é essa mudança, né? Com relação ao amor, que é também uma mudança com relação ao sexo, né? O... Um instantinho aqui. Marquinhos, eu te ligo daqui a pouco, eu estou em aula, tá? Tchau. Desculpa aí, querido. O... Né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de arte erótica, né? Isso vem da encomenda do uma encomenda particular de algum palácio, né? Para um lugar, é um quadro, né, destinado a um lugar mais ou menos privado, né? Aqui temos um outro também exemplo, né? É a, e aqui, né, reforçando, né, a questão do desenho e da gravura, né? O, aqui a gente tem o ilusionismo, né? O ilusionismo pictórico, isso daqui é baseado na, na, na perspectiva científica, mas falta a cor, né? A cor é substituída apenas pelas gradações de cinza, né? Pelos claros e escuros, tá? E eu vou terminar aqui, que já deu 10 horas, né? Que é o que eu vou começar na aula que vem. Então, aqui a gente tem, né? Eu falei dos instrumentos ópticos. Isso daqui é do século XVIII, é Canaletto. É um pintor de Veneza que depois foi para Londres, né? E os quadros dele sobre Veneza são célebres, e são extraordinários, né? Isso daqui é um canal de Veneza, né? Aqui é uma praça de Veneza, né? E é um ilusionismo que mostra realmente Veneza, mostra a realidade, né? A gente tem que evitar esse termo realista, porque o realismo vai ser uma pintura no século XIX, né? Que em termos técnicos é a mesma coisa, mas que tem um propósito, vamos dizer, realista, de mostrar, tá certo, uma realidade é, a, a, que é de escolha do artista, né? E que além, vamos dizer, de escolha do artista, a, a,
o realismo ele vai no sentido assim de mostrar a questão social, né? É, a, é, questões, digamos, mais profundas, né? Da realidade. Mas, se a gente pensar em realismo no sentido de que a imagem ela realmente ela mostra a realidade, aqui a gente tem já isso. Né? Isso daqui é realmente Veneza. Tudo aqui são imagens de Veneza, né? Por exemplo, isso aqui é a Praça de São Marco, né? Aqui com a catedral, é uma catedral gótica, né? De São Marco. Se você for lá, você pode fotografar, vai ser isso mesmo. Né? Aqui é o interior, né? Esse tipo de imagem que realmente reflete a realidade vista, isso é criada com muita habilidade do artista em utilizar a perspectiva, utilizar a perspectiva linear, utilizar a cor local, mas também aparelhos ópticos. Aqui, explicitamente, tem o uso da câmera escura. Né? Então, isso é como uma fotografia feita à mão, feita totalmente à mão, com aparelhos ópticos, sem utilização de máquina. Né? E, aliás, a fotografia que vai ser inventada um século depois, no século XIX, né? Isso daqui é do século XVIII, ela vai automatizar, vai fazer pela máquina, né, o desenho. A máquina fotográfica, no início, era a máquina de desenho. Vai ser feito por uma máquina aquilo que é feito com muito, muito trabalho, né, manualmente. De onde é que vinha a demanda? Né? Como é que o Canaletto vivia? Como é que ele podia fazer essas obras? Né? Como é que ele tinha material, ateliê, o tempo para pintar, auxiliares para lhe ajudarem? Né? Como é que ele tinha? Porque Veneza já era um ponto turístico para essa aristocracia, esses burgueses ricos, né? Que vinham para a Itália. A Itália, né, desde o tempo dos romanos, era um grande centro cultural, de onde vinham as modas, de onde vinha, todo mundo queria conhecer, todo mundo fazia uma viagem à Itália, né? E, aliás, né, do ponto de vista da Europa, isso ainda continua sendo. Viajar, por exemplo, os países mais ao norte, Alemanha, Bélgica e tal, né? Os países escandinavos, né? Um lugar de férias, um ideal de férias é a Itália, que o clima é mais quente no verão, né? Tem muita arte, muita cultura, né? Então, o Canaletto, a demanda vinha de aristocratas que vinham passar férias em Veneza, né? E que visitavam o ateliê do, do Canaletto e compravam um quadro como uma recordação, como um postal, né? Uma recordação, uma lembrança da viagem. Né? É absolutamente impressionante, é extraordinário. Né? O, Reparem, né? Tudo. E, evidentemente, isso não seria possível sem essas três coisas que estão associadas ao ilusionismo pictórico. O desenho em perspectiva, né, que a teoria do Brunelleschi é toda uma teoria que se aprende, se desenvolve com exercícios, né,
a cor local, que é toda uma teoria de como combinar as cores, né? Então tem as cores básicas, as cores secundárias, as cores terciárias, como é que mistura as camadas, tem várias técnicas, e aqui no caso, né, instrumentos de observação, instrumentos ópticos de observação e de projeção também, né? Ah, olha só que coisa magnífica que é, né? O, isso daqui é um carnaval, né? Um carnaval em Veneza, né? Aqui a ponte levadiça, né? As gôndolas. Depois ele vai para a Inglaterra, para Londres, né? E aqui nós temos paisagens. Isso daqui é como um cartão postal, um pôster, né? Uma fotografia. E é uma fotografia feita à mão, né? Então, isso daqui digamos, é o ápice, né? A conquista total do ilusionismo pictórico baseado na observação, né? Na perspectiva científica, na cor local, observação a olho nu, observar desenhando, é, a, e com instrumentos óticos. Então, vamos terminar aqui.